História real de uma avó. Como casar com um homem errado me deu um segredo que mudou minha vida. Cresci em uma pequena cidade onde tudo parecia escrito nas estrelas. Não havia espaço para sonhos que fugissem dos planos já traçados pelas gerações anteriores. Era só olhar ao redor para perceber. Ali, o destino não brincava. Eu, Teresa, conheci o amor quando minhas tardes eram embaladas por uma voz de rádio que aquecia minha alma. Era Miguel, o locutor de palavras certeiras, capaz de fazer o coração palpitar só com um boa tarde suave e envolvente. Nosso amor era uma chama teimosa. Meu pai, homem de ferro, jamais aprovaria. Miguel, com seu espírito livre, era a antítese de tudo que ele achava certo. As noites foram repletas de promessas e melodias sussurradas, até que a inflexibilidade do meu pai decretou nosso término. Fui entregue a um futuro seguro ao lado de Carlos, um homem de respeito, quem me deu 2 filhos adoráveis, Roberto e José. Mas o coração guarda os segredos que a mente tenta esquecer. Anos mais tarde, no fervor de São Paulo, entre os edifícios altos e a multidão apressada, resignifiquei minha vida. Um encontro inesperado e arrebatador devolveu-me a Miguel. Foi como tocar fogo na palha seca. Um reencontro daqueles que explodem na alma e deixam rastros impossíveis de ignorar. A consequência daquele encontro foi um segredo que divido apenas com você agora. José nasceu desse amor escondido. Hoje, a rotina segura desmorona diante dos meus olhos. Carlos está frágil. Sua saúde se esvai a cada dia. Miguel, ao invés de ser apenas uma lembrança teimosa, é agora real e persistente. Ele busca seu direito ao coração de um filho que não sabe a verdade. Sinto um peso, uma culpa que anos atrás eu acreditava soterrada sob camadas de tempo e negação. Encurralada por este desafio que o destino me apresenta, pergunto-me: como revelar a verdade sem destruir tudo que construí? A resposta escapa por entre os dedos. Será que essa revelação unirá ou desmoronará de vez os laços já frágeis? A dúvida é minha companheira constante. Uma sombra que dança ao meu redor enquanto busco coragem para enfrentar o que vem a seguir. Assim, despida de certezas, compartilho esta história, um relato ainda inacabado. E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Esse momento, onde a incerteza pesava como um manto, o som insistente do meu telefone cortou o silêncio. Era o Roberto. Sua voz parecia estranhamente tensa, quebrada por um choque que não cabia nas palavras. Mãe, você tem que vir ao hospital, ele disse. O desespero segurava meus pés no chão.
paralisando-me um segundo antes de reagir e pegar a bolsa. Chegando ao hospital, aquele lugar frio e impessoal, uma enfermeira tentou me dar informações, mas eu só conseguia repetir: onde está o Roberto? Meus passos ecoavam no corredor. Meu coração batia na garganta. A sala de espera estava lotada, mas o que me chamou a atenção foi o olhar vazio no rosto de Roberto. Ele estava sentado no canto, perdido em pensamentos. Então vi Miguel ao seu lado. Meu coração parou por um instante. Este não era o reencontro que eu esperava. Miguel parecia tão deslocado quanto eu, perdido entre a razão e o sentimento. Antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, Roberto se levantou com lágrimas nos olhos. José, começou a dizer, a voz falhando. Um acidente de carro. Mãe, ele está lutando pela vida. O impacto foi devastador. Um turbilhão de emoções inundou meu ser. A culpa, o medo, a dor esmagadora da incerteza. Caminhei, quase tropeçando em direção ao quarto onde meu filho lutava para sobreviver. As máquinas piscavam e apitavam, e de repente o mundo parecia girar ao contrário. Miguel me seguiu, seu rosto refletindo um misto de preocupação e determinação. As palavras que ele me disse eram ao mesmo tempo uma dada e um bálsamo. Ele precisa conhecer a verdade. Não podemos mais deixar isso para depois. A gravidade em sua voz era como um martelo selando um destino que eu temia enfrentar. Na quietude daquele quarto de hospital, algo deslocado começou a emergir. Olhei para José, vulnerável e inconsciente, e cada linha de seu rosto me trouxe memórias de um amor que nunca morreu. Antes que eu pudesse falar, uma enfermeira entrou apressada. E abriu os olhos, ela anunciou, quase em um sussurro de espanto. Mas este não seria o fim dos meus tormentos. Antes que eu pudesse respirar aliviada, Carlos entrou na sala. Incrédulo, seu olhar se alternava entre mim e Miguel. A rigidez de seu corpo dava lugar lentamente a uma fragilidade que eu nunca tinha visto. Por que ele está aqui, Teresa? Ele sabia, e de repente a barreira de silêncio se rompeu, expondo tudo aquilo que esperávamos manter oculto. Agora, tudo estava prestes a mudar. O que aconteceria quando as teias de mentiras fossem desfeitas? Como poderia uma família sobreviver quando seus pilares estavam sendo sacudidos até o núcleo? A verdade finalmente tomaria seu lugar. Mas a que custo? Esse era só o começo. As consequências do meu segredo estavam por vir e era impossível prever o que viria a seguir. O ambiente no hospital estava carregado de tensão. Cada respiração minha era um ato de coragem. Carlos estava ali. E já não havia caminho de volta. Eu sentia o chão se abrir sob nossos pés. Todas aquelas camadas de segredos que construí pareciam ruir de uma só vez. Antes que eu pudesse juntar minhas palavras, foi Roberto quem quebrou o silêncio. Mãe, o que está acontecendo? Ele perguntou, sua voz firme apesar do caos ao nosso redor. O peso da verdade parecia esmagar cada um de nós. Eu olhei para Miguel, buscando algum apoio, mas sua expressão era indecifrável. Ele estava ali por José, sim, mas também por mim, de certa forma. Então veio o golpe, inesperado e devastador. O médico entrou apressado na sala, interrompendo nossa batalha silenciosa. Há algo que precisam saber, ele disse.
ajeitando os óculos, com a outra mão segurando uma prancheta. Houve um momento de hesitação, como se ele preparasse o terreno para as palavras duras que viriam a seguir. José não é filho de nenhum de vocês. Aquelas palavras cortaram o ar como uma lâmina fria. O cômodo girou ao meu redor e meus pensamentos foram lançados a um passado que deveria estar sepultado. De repente, o mundo ganhou novas cores e todas elas ameaçavam a história que eu pensei conhecer. Nenhum de nós sabia como reagir. Eu senti meu coração frio, congelado pela revelação, que alterava tudo o que acreditávamos. Carlos deu um passo para trás, sua figura pequena ficando menor, quase se apagando no canto da sala. Roberto ficou pasmo, os olhos fixos em mim, esperando por algum entendimento. O silêncio parecia gritar em nossos ouvidos. Miguel, em choque, recuou um passo, como se as palavras do médico tivessem o poder de afastá-lo de seu próprio reflexo no espelho familiar que ele acabara de perder. Mas antes que eu conseguisse organizar meus pensamentos ou explicar o inexplicável, o médico continuou. Desculpem, é um erro genético. Estava errado. Ele respirou fundo. O cruzamento dos registros de sangue mostrou que houve uma troca no nascimento. Minha mente voou para aquelas semanas tumultuadas no hospital, onde José nasceu, sob a vigia de enfermeiras que pareciam ocupadas demais para a quantidade de berços que geriam como um maquinário frio. Como poderia ser uma troca? José estava lutando pela vida, e agora tudo o que conhecíamos estava em frangalhos. A verdade é que outro casal, talvez em algum lugar, também sofresse essas reviravoltas e desafios. E o que isso significava para nós ainda estava por vir. Olhei para o rosto pálido de José através do vidro da UTI. Ele era e sempre seria meu filho. Mas o que viria a partir daqui? Como iríamos encarar as consequências deste novo segredo? Ele não apenas questionava a paternidade, mas nossa história inteira. Ninguém disse palavra enquanto o médico se retirava. Tudo parecia parado, e o mundo tão devastado não oferecia respostas para a confusão dentro de nós. Eu sabia que isso era apenas o começo de uma nova história, mais assombrosa do que qualquer coisa que eu pudesse ter previsto. Agora, frente a esta nova realidade, minha mente fervia com possibilidades. Ao meu redor, o silêncio pesado era rompido apenas pelos apitos ritmados das máquinas. E enquanto processávamos esta verdade transformadora, todos nós começávamos a entender que o futuro poderia ser ainda mais desafiador. E assim a sombra da incerteza se estendia sobre nós, deixando a promessa de mais verdades a serem desvendadas. O ambiente no hospital parecia mais denso, como se o ar tivesse sido sugado de todos nós. Cada um processava a verdade à sua maneira, mas ninguém conseguia articular o que viria a seguir. Olhei para José, meu coração palpitando com uma mistura de medo e amor. Era meu filho, não importava o que dissessem as trocas do hospital. De repente a porta se abriu com um estrondo, revelando uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Ela estava acompanhada de um homem cuja fisionomia era estranhamente familiar.
Ambos tinham uma expressão grave, olhar penetrante, como se estivessem procurando por algo ou alguém. Sem hesitar, ela apontou para José, através do vidro da UTI. Ele é meu filho, ela declarou, a voz ressoando firmemente pela sala. Um murmurinho irrompeu ao nosso redor, como uma onda de choque se espalhando. Senti meu corpo congelar. As palavras dela cortaram o ar e cravaram-se em mim. Como assim, filho dela? Tudo começou a girar e eu quase perdi o equilíbrio. Olhei para Miguel, Carlos, Roberto. Todos eles pareciam tão incrédulos quanto eu. Ninguém conseguia falar, nem respirar direito. Só pode haver um engano, tentei argumentar, minha voz saindo mais alta do que pretendia. Mas ela balançou a cabeça com convicção. O homem ao seu lado colocou a mão no ombro dela, como se para acalmá-la. Temos uma carta do hospital, o homem falou, sua voz firme e autoritária. Foi um engano há muitos anos, uma troca que nunca deveria ter acontecido. A revelação parecia simples demais, dolorosa demais. Uma enfermeira, que até então ficara à parte, se aproximou, trazendo papéis e confirmando com tristeza. Sim, este é o resultado das investigações. As crianças foram trocadas ao nascerem. No meio desse vendaval, uma nova verdade surgiu. Existiríamos lado a lado, tentando encontrar um caminho por entre esses destroços emocionais. Olhei para aqueles dois estranhos e vi neles a mesma dor, a mesma vulnerabilidade que sentíamos todos nós. Mas antes que pudéssemos digerir essa bomba, algo mais aconteceu. José, mesmo desacordado, começou a ter uma convulsão. O quarto da UTI ficou um caos, enfermeiras correndo, médicos tentando reanimá-lo. O pânico foi generalizado. Todos nós, parados, presos entre vidas cruzadas e um presente incerto. No meio daquela confusão, uma voz se erguia dentro de mim, insistente. Eu não sabia quem era José originalmente, mas ele era parte de mim. Reconheci naquele momento que o verdadeiro teste não era apenas lidar com essa nova família que surgia, mas aceitar que o amor que tínhamos transcenderia qualquer troca, qualquer erro humano. Enquanto observávamos os médicos trabalharem freneticamente para estabilizar José, todos nós sabíamos que o destino tinha dado mais uma reviravolta. Estávamos todos presos em uma nova realidade. E justo quando pensei que o turbilhão tinha atingido seu ápice, vi a mulher pegar algo do bolso. Uma pequena foto amarelada caiu no chão antes de ser recuperada por ela. Seu rosto, ao pegar a imagem, refletiu um misto de esperança e desespero. E mesmo de longe, pude ver um detalhe perturbador. A criança na foto tinha o mesmo sorriso exato que um dia também tive. O que isso significava? O que mais nós ainda não sabíamos? As perguntas não paravam de vir. Diante da incerteza, havia uma única certeza. O caminho à minha frente estava prestes a se desenrolar de maneira que eu jamais imaginara. As respostas estavam mais perto, mas ao mesmo tempo mais distantes do que nunca. Nosso futuro era agora um enigma maior ainda, e não havia tempo a perder. Enquanto a batalha pela verdade e pelo coração de nossos filhos se desenrolava. A mulher segurava a foto com mãos trêmulas, olhando José através do vidro.
A expressão no rosto dela era um turbilhão de emoções. E nós, ali, perplexos, sem saber como lidar com aquela situação. Eu sentia um nó na garganta, quase incapaz de processar tudo aquilo. O mundo, que já estava de cabeça para baixo, virou um caos completo. Nesse momento, um som agudo irrompeu do monitor ao lado de José, alarmando todos. O instinto me fez correr para a porta, mas as enfermeiras interromperam minha passagem, explicando que ele estava tendo outra crise. Lá dentro, tudo era confusão. Médicos instruíam os enfermeiros com urgência, máquinas apitavam e eu, do lado de fora, me aguentava firme para não desabar. Enquanto eu assistia tudo acontecer, uma voz se ergueu atrás de mim. Ele é mesmo seu filho? Como você pode ter certeza? Eu me virei o mais rápido que pude. Era a mulher ao lado do homem, os olhos apertados, cheios de lágrimas. Mas sua pergunta tinha mais certeza do que dúvida. Antes que eu pudesse formular qualquer resposta, um grito ecoou pelo corredor. O senhor de cabelos brancos, vestido discretamente, empurrava todos em seu caminho. "Pare com isso!" ele exclamou. A atenção de todos se voltou para ele. "Eu sou médico-chefe deste hospital há mais de 30 anos", ele continuou, com uma força inesperada para alguém da sua idade. Naquela época, a ala neonatal estava lotada. Faltavam recursos. Passamos por tempos difíceis. Algo que ninguém sabe. A sala ficou num silêncio tenso, como se o tempo tivesse desacelerado. Ele olhou ao redor, diretamente nos meus olhos, e uma sombra de culpa ofuscou seu olhar. Eu autorizei que alguns bebês fossem realocados. Foi por uma boa causa, para que recebessem tratamento adequado. Mas as trocas aconteceram. Nunca soube que consequências isso traria. O impacto nos atingiu como um caminhão. De repente, todas aquelas histórias de troca de bebê se tornaram muito mais do que meros rumores. Eram a nossa realidade. Eu senti um aperto profundo no peito. Era real. José poderia muito bem ser filho daquela mulher. A revelação abalava a todos na sala, especialmente Carlos. Ele ficou parado, os olhos perdidos no vazio. Miguel estava ao meu lado agora, mas não disse nada. Sua presença era uma mistura de apoio e dúvida. Com cada palavra do velho médico, o hospital se transformava em um campo de batalhas não tão antigas, com histórias e dores revividas, todas interligadas por aqueles erros do passado. Enquanto tentávamos digerir tudo isso, a enfermeira saiu da UTI. Seu olhar não transmitia boas notícias. José está estável, mas precisa de reposição sanguínea urgente. Antes que pudéssemos reagir, a mulher com uma foto avançou, oferecendo para doar sangue. Algo queimava em seu olhar. Uma determinação afiada. Era então um jogo de segredos e sangue. Eu ainda estava processando a revelação devastadora do médico quando algo inesperado aconteceu. O homem ao lado dela tirou um colar do pescoço e, hesitando, estendeu até mim. Ele usava isso quando nasceu, disse. Ao segurar o objeto, senti uma familiaridade perturbadora. Aquele colar era idêntico ao que uma vez me foi dado por minha avó, destinado ao meu filho mais novo. O que mais havia enterrado sob esse mar de segredos? Agora, não só a identidade de José estava em jogo, mas a história toda de quem somos, as raízes da nossa família, a verdade sobre nossas próprias vidas.
Tudo parecia incerto. No fundo do coração, uma nova questão surgia. Estávamos preparados para descobrir? Não havia respostas fáceis à espera, só mais perguntas. E naquele hospital, entre expressões confusas e preocupações esmagadoras, sabíamos que aquele era apenas o início de uma verdade que ninguém realmente estava preparado para aceitar. Aquela sala do hospital parecia cada vez menor, sufocante. Tudo ao meu redor girava em torno de segredos e mistérios. Eu tentava absorver cada novo pedaço daquela realidade distorcida. O colar na minha mão pesava como se carregasse uma parte do meu passado. Ou o que eu pensava ser o meu passado. Subitamente, a mulher que afirmava ser mãe de José deu um passo à frente, claramente desesperada. Ela nos olhou com olhos que brilhavam de dor e algo mais, determinação. Eu sou a mãe dele, eu sei que sou. Não vou deixar ele morrer sem lutar, ela afirmou, sua voz trêmula, mas firme. Tudo estava prestes a mudar quando notei algo estranho no corredor ao lado. Uma figura familiar, mas que deveria estar em outro lugar. Dona Isabel, a velha cuidadora da maternidade da nossa cidade, da quem todos consideravam um pilar de nossa comunidade. Mas por que ela estava ali? Isabel, sempre calma e serena, agora estava lívida. Ela se aproximou e cada passo dela parecia rasgar o véu de normalidade que tentávamos manter. Teresa, ela começou, a voz baixa e tensa. Há algo que você precisa ouvir. A sala ficou em silêncio. Podia sentir Miguel ao meu lado, sua expressão incapaz de esconder a expectativa e o medo. Carlos nos observava, fragmentos de experiências passadas refletindo em seus olhos cansados. Muitos anos atrás, começou Isabel, a voz baixa tremendo com a gravidade do que estava por vir. Eu era responsável pelos registros. No hospital, durante aquelas trocas, eu acreditava que fazia o melhor, que aquilo tudo era para bem superior. Minha mente tentou se agarrar ao que ela dizia, enquanto tudo caía à minha volta, como as peças de um quebra-cabeça defeituoso. Rapidamente percebi. O que acreditávamos ser um acidente de vez em quando, uma troca, era parte de algo muito maior. Uma decisão feita por alguém em quem confiávamos. O hospital não era apenas um hospital, era um projeto. Escolhiam-se bebês. Trocaram lugares, deram novas vidas. A sala parecia encolher com cada palavra pronunciada. Miguel afastou-se, chocado. Carlos parecia petrificado. E o silêncio carregava o peso da revelação. De repente, José, ali, lutando por sua vida, era a chave de um mistério maior do que podíamos compreender. Era real. Tudo tão real que doía. O que você está dizendo? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Dona Isabel continuou a história. Vocês, suas famílias, foram parte disso, alvos de um experimento maior, para ver se um ambiente diferente faria de vocês algo diferente. A revelação varreu o restante da sala. Olhos se arregalaram, respirações se prenderam, e o chão pareceu se abrir mais uma vez. Não era apenas sobre José ou sobre nós. Era maior. E naquele silêncio vimos a angústia real de Dona Isabel. Sabíamos que estávamos diante de outra realidade. Meu coração disparou confuso, lutando para entender quem era eu, quem éramos nós. E aquela era apenas
mais uma peça num quebra-cabeça muito maior do que eu jamais imaginei. Agora éramos reféns de segredos que nunca deveriam ter sido revelados. A batalha pela verdade estava apenas começando, trazendo consigo novas dores e desconfianças. E assim, a sombra aterradora de tantas incertezas agora era mais longa do que nunca. O que nos esperava além daquela porta? Não era mais apenas uma questão de paternidade. Era sobre a vida que levaríamos daqui para frente. De repente, nesse jogo cruel do destino, tornava-se claro que novos e inquietantes capítulos estavam para surgir. No momento em que Isabel soltou aquela bomba, o silêncio no corredor do hospital parecia combustível prestes a explodir. Era como se cada palavra dela tivesse o poder de despedaçar um passado que a gente achava que conhecia. Miguel, ao meu lado, estava pálido. Ele olhava para Carlos como uma mistura de confusão e compreensão. Carlos, sem palavras, apenas mantinha um olhar distante. Roberto estava mais adiante, apoiado na parede, tentando absorver tudo aquilo. A mulher, que dizia ser mãe de José, estava firme e determinada. Foi então que uma coisa impossível aconteceu. As luzes começaram a piscar. O alarme do monitor do quarto de José deu um grito agudo. Todo mundo congelou. Médicos e enfermeiros correram para dentro do quarto dele e nós assistíamos a tudo aquilo como se estivesse em câmera lenta. A pressão no peito era insuportável. Nós estávamos todos amontoados, presos naquela bolha de tensão. De repente, a mesma enfermeira voltou, arfando. "Vocês precisam ver isso", ela disse, quase sem fôlego, como se tivesse visto um fantasma. Empurramos a porta do quarto e o que vimos fez o mundo parar novamente. José estava acordado. Olhei para ele sem acreditar. Mas ele não estava apenas acordado. Havia algo diferente, algo novo e assustador em seus olhos. Hilário, como se cada luz piscante do quarto se refletisse dentro dele. Mas não era só isso. Era o jeito como ele nos olhava. Como se ele nos reconhecesse de uma forma que nunca tinha feito antes. Um reconhecimento profundo, como se lembranças de um passado desconhecido tivessem sido subitamente reveladas para ele. Os médicos procuravam sinais vitais, conferiam os aparelhos, sem saber exatamente o que havia acontecido. José sussurrou algo que só eu consegui ouvir. Foi suave, mas claro como o dia. Ele olhou diretamente para a mulher e disse: "Eu sei quem você é." Acredito que nesse instante o sorriso tímido se transformou em lágrimas nos olhos dela. Essa simples declaração, carregada de significados ocultos, nos atingiu feito um raio. E foi aí que percebi. Havia mais nesse quebra-cabeça do que qualquer um de nós podia imaginar. De alguma forma, Dona Isabel sabia de tudo. E agora José, ele também sabia. Ele era a chave para um segredo que ainda não compreendíamos completamente. Mas a angústia, o medo, tudo estava lá. Enquanto tentávamos aceitar a realidade do que José havia acabado de dizer, fomos interrompidos por um oficial de justiça. Ele entrou, moldado pela pressa e gravidade, e sua presença só criou mais pânico.
Preciso que vocês acompanhem a mim, ele declarou. Há uma investigação acontecendo. Precisamos de respostas. Olhei para Miguel, para Carlos, para toda a minha família desmoronando aos meus olhos. Entre o caos e o desconhecido, sabíamos que esse era apenas o começo de algo maior, algo que ninguém estava realmente pronto para enfrentar. E enquanto José nos olhava de volta, com aquele conhecimento impossível em seus olhos, sabíamos que a verdade só estava começando a se desenrolar. E nós estávamos prestes a descobrir quanto mais havia sob a superfície delicada das nossas vidas. O oficial de justiça estava ali, olhando para nós com seriedade. Ele insistiu que precisávamos acompanhar para resolver a situação. Mas antes que pudéssemos processar essa nova reviravolta, um som agudo ecoou pelo corredor. Todo mundo parou. Um grito de dentro da UTI. O susto foi geral. 2 passos rápidos nos levaram à porta, onde todos olhavam incrédulos para o que acabava de acontecer. José, que mal podia se mover minutos atrás, estava em pé, livrando-se dos tubos que o mantinham preso à cama. Os médicos tentavam contê-lo, mas ele parecia diferente. Havia um brilho quase sobrenatural em seus olhos, algo inexplicável, como se a energia do quarto tivesse mudado por completo. Nós nos entreolhamos, sem saber como reagir. De repente, ele começou a falar. Mas não eram palavras que esperávamos. Era como se ele estivesse falando em um idioma desconhecido. A voz dele tinha uma tonalidade estranha, ecoando pelo quarto de maneira quase sinistra. Nós estávamos paralisados. O oficial, que antes pedia por urgência, agora apenas assistia de boca aberta. O médico-chefe, o velho que havia confessado sobre as trocas, se aproximou, balbuciando algo sobre infusões antigas. Suas palavras mal faziam sentido, mas a tensão estava nítida em seu rosto. Naquele instante, tudo mudou. Como se em resposta à presença do velho médico, José parou de falar e olhou fixamente para ele, murmurando uma palavra que fez o velho empalidecer. Zaratustra. Era como se aquela palavra fosse uma chave de entendimento entre os dois. O médico começou a suar frio, os olhos arregalados de pânico. As máquinas continuavam apitando ao fundo, e nós tentávamos, sem sucesso, entender o que significava aquilo. Naquele segundo, tudo o que acreditávamos saber virou de cabeça para baixo. Talvez não fosse apenas sobre trocas de bebês ou sobre famílias despedaçadas, mas algo mais profundo, mais escuro. Miguel tentou se aproximar de José, mas o garoto estendeu a mão, como se realmente entendesse que ele não deveria chegar mais perto. Foi então que aconteceu. A luz piscou intensamente. As janelas do quarto tremeram e um barulho ensurdecedor nos envolveu. Quando a luz voltou ao normal, José estava imóvel, caído nos braços do médico-chefe. Momentos depois, silêncio. Um silêncio quase mortal, enquanto assimilávamos o que havia se desenrolado. Eu não sabia se sentir alívio ou medo. Todos estávamos atordoados, presos na incerteza do que ainda estava por vir.
E enquanto os outros lutavam para entender a nova situação, vi o velho médico segurando a mão de José, os olhos cheios de lágrimas. Como se tudo isso não fosse o bastante, uma sombra na porta atraiu meu olhar, uma figura desconhecida, assistindo tudo de longe com um olhar enigmático. O que aquela nova aparição significava? Que conexão tinha com o caos que havíamos acabado de vivenciar? As perguntas não paravam de se formar na minha mente. No meio desse pesadelo, sabíamos que mais segredos estavam prestes a ser revelados. O futuro era agora um grande ponto de interrogação, e o medo e a expectativa caminham lado a lado. José parecia saber algo que iríamos precisar entender, e nós estávamos longe de terminar. Ali naquela sala de hospital, nossos corações tentavam entender tudo o que estava acontecendo. Eu ainda sentia o peso das palavras de Dona Isabel. Cada sílaba era como uma pedrinha jogada dentro de um lago, criando ondas intermináveis de dúvida. E José, meu filho, estava acordado, parado, como se tivesse sido colocado ali por alguma força além da nossa compreensão. Então aconteceu algo que ninguém esperava. Quando encarei a sombra na porta, vi a figura sorrir de uma forma que dava medo. Foi Miguel quem deu o primeiro passo, sua curiosidade vencendo o medo. Quando ele chegou perto, o dono da sombra falou. Finalmente. A voz dele tinha um quê de poder, como se estivesse ali para resolver tudo. Eu sou Renato e conheço o passado de vocês melhor do que ninguém. Naquele instante, o tempo pareceu parar. Ele explicou que trabalhava com Dom Isabel no passado e que essa história de trocas de bebês envolvia muito mais do que simples erros. Havia intenções profundas, experimentos com DNA, tentando moldar futuras gerações. Começamos a ver tudo de um jeito diferente. Enquanto ele falava, vi o rosto de Carlos se transformar. Era como se ele soubesse de alguma coisa, algo que não queria admitir nem para si mesmo. Ele encarou Renato e disse: Eu estava lá. Participei de tudo isso. O choque tomou conta de todos nós. Carlos fazia parte de um plano maior, algo que ele manteve escondido por todos esses anos. Senti meu coração partir mais uma vez. Como ele pôde? Não contou nada. Miguel apertou minha mão, provavelmente tão confuso quanto eu. Roberto olhava para o pai com olhos de quem não sabe se sente raiva ou pena. Foi então que José falou novamente. Sua voz, antes incompreensível, agora dizia claramente: Eu sou a prova de que eles conseguiram o que queriam. O que ele queria dizer com isso? Como ele sabia de tudo isso? Ele nos olhava com uma maturidade que não era dele há poucos minutos, como se fosse portador de uma verdade que só ele entendia. A revelação afundou todos em um silêncio constrangedor. A sensação era de que estávamos todos sendo manipulados, peças num jogo muito maior. Quando pensei que nada mais poderia surpreender, ouvi Renato dizer: há outro como ele. A notícia foi recebida com suspiros de espanto. Outro José, outra criança, talvez também perdida, vivendo uma vida que não era realmente sua. Não havia tempo para processar tudo isso. Senti algo dentro de mim se partir. Era a minha noção de família, de amor, de maternidade.
A pergunta na mente de todos era: onde estava o outro? O que significava para nossas vidas daqui para frente? Cada resposta parecia trazer um novo enigma, e ali, no meio daquele corredor frio, éramos todos vítimas de certezas feitas de areia. A história que pensávamos perto do fim tinha, na verdade, acabado de começar. O hospital parecia ter se transformado num palco de película. Tudo passava num ritmo frenético e eu, Teresa, tentava segurar as rédeas da minha sanidade. Carlos, que sempre foi o porto seguro, revelou um passado que nos traiu. Meu coração se partiu ao meio. Entre troca de olhares e sussurros, tentávamos absorver o impacto de tudo isso. Vi Miguel ao meu lado, mais reflexivo do que nunca. O passado dele e o meu agora se entrelaçavam, ainda mais em meio a tantos segredos revelados. Nossos olhares se encontraram e percebi que ele não me abandonaria de novo. Durante anos, os caminhos separaram nossos destinos. Mas agora estávamos ali, tendo que enfrentar essa tormenta de passado e presente. José, meu pequeno José, estava no centro de tudo. Ele parecia ter uma sabedoria que ninguém entendia direito, como se o destino tivesse lhe concedido algum tipo de resposta. E foi ele, com sua voz jovem e cheia de uma estranha autoridade, que interrompeu todo aquele caos. Vocês são minha família, disse, com um sorriso cansado nos lábios. Foi como um fio de esperança que atravessou a escuridão. Isabel, que nos acompanhou durante toda essa jornada, olhou para nós com tristeza, mas também com um alívio visível. A verdade, por mais dolorosa que fosse, veio à tona e, de alguma forma, estávamos prontos para seguir em frente. Renato, aquele enigmático desconhecido, colocou uma mão sobre meu ombro. Há muito mais sob essa superfície, ele disse com um olhar profundo, como se já soubesse o próximo passo que precisaríamos dar. O reencontro com outra criança, ou a família que precisávamos encontrar, estava agora em nossas mãos. Era um novo começo para algo que nunca havíamos previsto. Safira, a mulher que lutava para proteger José, chorava lágrimas de pureza, finalmente reconhecendo em nós a mesma dor e amor. Naquela mistura de alívio e expectativa, vi que estávamos iniciando um novo capítulo da vida. Não havia mais espaço para mentiras ou passado sombrio. Por mais estranhas que fossem as circunstâncias, ali estava uma promessa de futuro, de recomeço. Era hora de juntarmos os cacos e reconstruir o que um dia foi quebrado. Então, queridos ouvintes, enquanto o silêncio do corredor do hospital começava a dar lugar a novas vozes, eu convido vocês a não saírem dessa história sem uma ação. Você precisa se inscrever agora no canal. Não espere nem mais um segundo e esmaga o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Sua reação é essencial. Inunde a seção de comentários com suas opiniões e teorias. Quero saber como você se sentiu. E mais, compartilhe esse vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos. Eles precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Lembre-se, apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de cada ação. Vamos continuar essa jornada juntos.